irmãos, eu quero que vocês abram lá em Salmos 128. Glória a Deus. Hoje era 5:30 da manhã, eu estava meditando nesse Salmo 128. E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito dessa passagem aqui. Amém? Amém, glória a Deus. O Salmo 128, do verso 1 ao 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode repetir comigo? Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Aleluias. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos, diga comigo, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Repita comigo: vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos repetir novamente. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluias. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho, igreja, a respeito da família. A nossa família. A minha família e a tua família. Qual família, pastora? A família da igreja? Não. A minha família lá dentro da minha casa. A minha vida, o meu esposo e os meus filhos. A tua casa, o teu esposo, a tua esposa e os teus filhos. E aqui já tem irmãs que são vovós, né? Eu ainda não tenho essa graça, eu e o pastor. Ainda não temos essa alegria de ser vovó e vovô. Mas eu acredito que uma hora vai chegar. Amém. E será maravilhoso, né? Glória a Deus por isso, né? Esse verso 6 aqui diz, né? Vejas os filhos de teus filhos. Coisa gloriosa, né? Você gera um filho. E daqui a pouco esse filho, ele tem os seus próprios filhos. Isso é dom de Deus, irmãos. Isso é dádiva do céu. Isso é presente de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo na terra que a família, infelizmente, o inimigo tem entrado no coração da família, no coração do homem,
no coração da esposa, no coração dos filhos, para dizer que Deus não existe, para dizer que as verdades da santa palavra não é verdade. Mas nessa noite eu quero dizer para os irmãos que como é feliz quem teme o Senhor. Glória a Deus. Você é feliz? Amém. Você teme ao Senhor? Sim, amém, Jesus. A tua casa teme ao Senhor? Amém? Amém. Queridos, que a tua verdade venha prevalecer na nossa família. A verdade de quem, pastora? A verdade de Deus. A verdade da palavra de Deus. Porque o inimigo, ele tem trazido nos lares as mentiras. Satanás, ele tem minado a obra que um dia Deus operou em nós. Operou dentro do nosso lar, operou dentro da nossa casa. E Satanás, ele tem tentado destruir aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus preparou para minha casa, para tua casa, para nossa família nessa terra. Mas que nessa noite, queridos, você possa olhar para o alto e você dizer assim, você possa falar para o Senhor assim: Senhor, derrame no meu coração a tua bondade. Glória a Deus. O teu amor. Por que o amor de Deus? Porque, irmãos, nós não temos amor puro como o amor do nosso Pai. Nós não temos um amor sincero, verdadeiro, como o amor do nosso Pai. Nós tentamos, nós estamos caminhando para isso, para nos aperfeiçoar dia após dia. Mas o amor do nosso Deus, ele é um amor puro e verdadeiro. E nós precisamos ser como o Senhor diz que nós temos que ser: fiéis e verdadeiros. Lá em Salmos diz assim, que o Senhor, ele procura os fiéis da terra. Será que ele tem olhado em mim, em você, na tua casa, no seio da tua família, e ele tem visto coração fiel? Eu não quero dizer aqui coração perfeito, não estou querendo dizer que vida perfeita, mas eu estou querendo dizer coração rendido ao senhorio de Cristo. Amém? Amém. Que nessa noite, queridos, o Senhor possa derramar bondade no meu coração e no teu coração, na minha casa e na tua casa. A bondade do Senhor. Que nessa noite nós possamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos carregar a palavra de Deus em nosso coração, sabendo que o nosso lar, ele pertence ao reino de Deus. Amém? A tua casa pertence ao reino de Deus. Amém? Amém. O teu lar pertence ao reino de Deus. Amém? Amém. Nós precisamos ter muita convicção disso, irmãos. Porque o inimigo, ele tem frustrado lares para não acreditarem mais nessa verdade do Senhor. Dizendo,
que o nosso lar não pertence a Deus. Que o nosso lar não pertence ao reino de Deus. Mas nessa noite nós vamos combater a mentira do inferno e profetizar que a nossa casa, não a perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos naquele processo de aperfeiçoamento, como casal, como esposo, como esposa, como filhos, nos aperfeiçoando para fazer aquilo que o Senhor tem mandado nós fazer. Fazer o que, pastor? Ser fiel, zeloso de boas obras e carregar a palavra do nosso Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ele. Amém? Amém. Para cada mentira de Satanás em relação à minha família, à tua família, nós devemos procurar uma verdade na palavra de Deus. Para cada mentira de Satanás em relação à minha família, à minha casa, aos meus filhos, à tua casa, aos teus filhos, nós devemos procurar a verdade na palavra de Deus. Eu quero que você abra lá em Josué, capítulo 24 e o verso 15. Amém. A última parte apenas do verso de Josué, capítulo 24, verso 15, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que a tua casa não serve ao Senhor. Vamos de novo. Vamos ensaiar aqui. Eu e a minha família. Nossa, irmãos, pelo amor de Deus. Vamos de novo. Vamos melhorar, porque não é para Doni aqui, né? Não é para pastora. Eu e a minha família. Eu e a minha família Serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que a tua oração suba, pelo amor de Deus. Que senão virá o vento, nós vamos tudo voar com o vento. Queridos, cadê a palavra de Deus no teu coração, na tua boca, irmãos? Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Amém. Nós somos uma igreja de vivos e não de mortos. Amém? Amém. Senão Satanás passa com redemoinho e leva todo mundo. Eu não quero ser levada por Satanás. Eu quero ser levada pelo Espírito. Amém. Amém? Sim. Então você precisa abrir a tua boca e profetizar, dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ah, pastora, mas eu tenho membros da minha família que não servem ao Senhor. Mas você tem você que está aqui e serve ao Senhor. E aqueles membros que não servem ao Senhor, você vai profetizar como pai, como mãe, como esposo, como esposa, para que um dia eles possam fazer parte dessa irmandade na casa de Deus. E lá dentro da tua casa. Amém, irmãos? Queridos, nós precisamos profetizar. Eu tenho visto muito crente acreditando na mentira do inferno para a vida dos seus filhos. Esses dias eu conversava com alguém e essa pessoa dizia assim para mim: meus filhos não querem saber da igreja, não querem nada com nada. E eu olhei bem para a cara dela e disse: o que você está fazendo para as coisas mudarem?
Nós somos crentes. Aqui Josué, ele profetizou essa promessa para minha casa, para minha vida e para tua vida e para tua casa. Aqui ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Se você não quer me seguir, eu quero, eu e a minha casa. Ah, pastora, mas eu não tenho visto. Aí eu vou contar um testemunho para vocês. Lá em Telêmaco Borba, na minha cidade, tinha uma irmã muito preciosa. E essa irmã fazia já alguns anos que ela congregava na igreja. E só ia ela. O marido não ia. Ela e as pequenas, 2 menininhas. Ela tinha 2 pequenas. E eu achava tão lindo a palavra daquela mulher. Porque todas as pessoas que perguntavam para ela: cadê o teu esposo? Eu nunca vi ele na igreja. Sabe qual era a resposta daquela mulher? Ele está vindo. Lembra, amor? Irmã Raimunda. Eu nunca vi aquela mulher falar o contrário. Ela sempre afirmava com toda a força do seu ser e das suas palavras, e ela dizia: o meu esposo está vindo. O que aconteceu? Um belo dia, o esposo entrou na igreja e nunca mais saiu. Glória a Deus. Sabe por quê? Ela tinha um discurso de verdade nos seus lábios e não de mentira. Ela não deixou as pessoas minarem a sua mente e o seu coração com a mentira do inferno. Ah, não tem mais jeito, ele não quer mesmo. Vinha só você. Não. Ela vestiu a camisa do Evangelho, ela guardou a palavra de Deus no seu coração e na sua boca, mesmo ela não enxergando nada. Mas ela foi, profetizou, levou alguns anos, não foi da noite para o dia, eu me lembro, eu não sei ao certo quantos anos levou alguns belos anos, mas ela não desistiu. Então eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, você mulher, homem, jovem, pai, mãe, esposo, esposa, não desista do teu lar. Não desista de clamar, de buscar, de se render aos pés da cruz, em favor da tua família, em favor do teu lar. Satanás, igreja, ele tem um plano para destruir a nossa família. E isso já começou lá atrás. Lá no jardim do Éden, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso, mas a dona Eva teve que aprontar, né? A Eva conseguiu atrapalhar o paraíso. Sabe, irmãos, começou lá, Satanás com o seu plano para destruir a família que Deus formou. Deus formou. Amém?
E aqui eu vejo algo em relação ao nosso país, em relação à nossa nação. Por que a nossa nação está do jeito que está? Porque as famílias estão sendo destruídas pelo inimigo. Porque quando há um lar sarado, curado, com pessoas sendo aperfeiçoadas, sendo fortalecidas dia após dia na palavra de Deus, na força do Senhor, o que acontece dentro de um lar? Homens fortes, mulheres sábias, filhos abençoados, nação abençoada, sociedade abençoada. Glória a Deus. Satanás, ele tem investido pesado na nossa sociedade. E olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. A cada dia, a nossa nação tem se desviado mais da ordem familiar. A ordem que Deus designou. Não foi plano do homem, foi projeto de Deus. A minha casa, o meu lar, o teu lar, foi projeto de Deus. Mas infelizmente, nós como igreja, por isso que você tem que abrir bem a tua boca e profetizar com toda a força do teu ser a verdade da santa palavra de Deus. Nós começamos aqui o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que coisa linda, uma oração para a tua casa. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Ai, irmãos, como nós precisamos temer o Senhor, como família de Deus. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Preserve a mesa na tua casa. Eu na minha casa, pelo menos o almoço, quando está todo mundo junto, eu sempre procurei preservar. E celular na mesa é proibido. Porque já dizia minha mãe, sempre falou isso. Mesa é lugar sagrado. Igual cama de casal, lugar sagrado. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa sentar. Ninguém precisa experimentar. É lugar sagrado. Coloca teus filhos em volta da mesa. Isso agrada ao coração do Pai. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, queridos, os dias da nossa vida nessa terra estão nas mãos do nosso Senhor. Vejas os filhos de teus filhos. Aqui está falando do futuro.
Aleluias! E Satanás tem tentado destruir o futuro das famílias, matando. Quanto jovem tem morrido, quanta criança tem sumida, que sumiu, que desapareceu, que hoje está morta. O que Satanás fez? Tirou da terra, porque Deus tinha um plano. Pastora, mas por que Deus deixa isso acontecer? Porque a sociedade a qual nós vivemos hoje está acreditando na mentira do inimigo. E a verdade da palavra de Deus está deixando lá para trás. Enquanto nós, como igreja, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós não acreditarmos verdadeiramente de todo o nosso coração na verdade da palavra de Deus para a nossa vida, nós vamos perder. Infelizmente, nós estamos vivendo dias caóticos a cada dia, porque Satanás tem dominado a ordem que Deus criou, que é a ordem familiar, a ordem que Ele designou para nós vivermos como família na terra. No céu, pastor, não, aqui na terra, lá dentro da tua casa. A minha pastora irmã Concília, esposa do pastor Pedro Cortez, ela dizia uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu era solteira, recém-convertida, quando eu entrei na igreja. Eu nem sabia o que ela estava falando, mas ela dizia uma coisa: o nosso lar precisa ser um pedacinho do céu. Há muitos anos atrás. O alvo do inimigo é a família. Você vê no jornal, você vê qualquer coisa que você ligar hoje, você vai ver. É jovem que sumiu, é criança que sumiu, é fulano, beltrano, que aconteceu isso, aquilo. Porque o alvo do inferno é a família. Mexeu com uma criança, mexeu com um jovem, o que vai acontecer naquela família? Toda a ordem de Deus para aquele lar não ficará mais em ordem, ficará numa tremenda desordem, de desgosto, de frustração, de decepção, de tristeza. Mas eu e você, queridos, nós podemos mudar essa geografia. Eu não sei se você crê. Amém. Mas nós podemos mudar. Ah, pastora, mas a gente, parece que a gente ora e nada acontece. Aí é que vocês se enganam. Nós não devemos cessar de buscar. Por mais que você não esteja enxergando nada, lá dentro da tua casa. Não estou falando na casa do teu vizinho, não. Nem na casa da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu parente. É lá dentro da tua casa. Na tua vida, na vida dos teus filhos. Nós precisamos profetizar com a verdade de Cristo Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui hoje. Como está a tua figueira hoje? Se Jesus passar por ti agora, por mim agora, nesse exato momento, será que Jesus vai olhar para mim e ver uma figueira cheia de folhas ou cheia de frutos?
como está a nossa figueira. Vá embora hoje pensando, como está a minha figueira? Será que eu estou cheia de folhas? Ou a minha figueira estou cheia de frutos? Ah, pastor, acho que eu não vou saber responder. Então comece a pensar e comece a orar essa semana dizendo: Deus, como que o Senhor tem visto a minha vida? Um homem cheio de folhas? Uma mulher cheia de folhas? Ou um homem cheio de frutos? Ou uma mulher cheia de frutos? Como será, irmãos, que Deus tem nos visto? É uma coisa a se pensar. Como está a nossa figueira? Ah, pastora, mas eu ando tão fraca. Eu não estou falando de fraqueza. Por mais que a árvore seja fraca, mas ela produz frutos. Ela é capaz de produzir frutos. É verdade. Sabe por quê? Não é a formosura da árvore, mas é aquilo que nós não enxergamos. A raiz. Glória a Deus. Às vezes você olha para uma árvore e você diz: como será que é a raiz dessa árvore? Pensa comigo. Nós somos enraizados. Enraizados em Deus. Para sermos pessoas de frutos, homens, mulheres de frutos, frutos bons, que a pessoa vai olhar para mim, para você e vai dizer: poxa, ali está uma árvore bonita, aquela árvore tem uma bela sombra para eu descansar, para eu sentar. É verdade? Agora, se é uma árvore seca, como que você vai se esconder do sol debaixo de uma árvore seca? Não tem como. É verdade? Na verdade, essa era outra mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. À medida que a família se desfaz, a nação ganha forças. À medida que a família se desfaz, a nação ganha forças. Não para o bem, mas para o mal. Se nós queremos ver uma nação abençoada, aonde os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, precisam ser também abençoados na geração deles, nós precisamos acordar como igreja, como família de Deus, como sacerdócio de Deus. O diabo não pode enfraquecer o fundamento de Deus.
na minha vida, na minha casa, na tua vida, na tua casa. Nós precisamos mudar essa geografia, irmãos. Nós precisamos mudar esse discurso. Ah, mas eu sou tão pequeno. Ah, eu tenho tão pouco. Não. Deus não precisa de muito para fazer algo excelente. Ele só precisa aquilo que eu estou cansada de dizer para vocês aqui. Pessoas disponíveis, dispostas a andar e ser sustentado pela verdade e não pela mentira do diabo. Aquele discurso que não vai dar certo. Nós precisamos mudar esse discurso dentro da nossa casa e dentro de nós. A nossa boca, ela precisa ser mais sábia nas suas palavras. A família é o alicerce social, aonde tem crianças, jovens e futuros líderes. E o inimigo, ele tem minado as crianças, os jovens. Por quê? Porque ele sabe que essas pessoas, essas crianças, esses jovens, esse homem, essa mulher, eles têm um futuro pela frente. E o que ele puder fazer para destruir, para matar, na sociedade onde nós vivemos, ele vai fazer. Dentro da nossa casa, se nós não abrirmos os nossos olhos. Sabe, irmãos, às vezes a gente diz assim, né? É o perigo, né? É o perigo do celular. O celular, ele é uma bênção, mas ele também é uma ferramenta que o diabo tem feito uma bagunça legal em muito coração, através do celular. O celular na mão do jovem, da moça, do rapaz, do homem, da mulher. Esse aparelho celular, quando ele não é bem usado por coisas que vão edificar a nossa vida, ele será usado para o mal. Porque é através do celular que vem a destruição dentro de um lar. É verdade ou é mentira? Quantos casamentos que você e eu conhecem que foram destruídos por celular, por mensagem? Quantos filhos, quantas filhas que se perderam por causa do celular? Ah, pastora, mas o meu filho, a minha filha, meu marido, minha mulher, já são bem grandinho para saber administrar o celular. Irmãos, às vezes a gente tem que dar um de doido. Sabia? Às vezes a gente tem que dar uns tabefe mesmo. Ah, pastora, você está pregando violência? Não, eu estou falando de ensinamento. Porque já ouviram aquele ditado que tudo que é demais não presta? Tudo que é demais não presta. Inclusive esse aparelhinho chamado celular.
É como diz a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Obrigada. Tudo tem o seu tempo. Então use esse aparelho, irmãs, mulheres, homens aqui, jovens, com sabedoria. Sabedoria. Para edificar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Nós precisamos vigiar. Já estou indo para o final. Temos que entender, igreja, que o propósito do inimigo não é apenas atrapalhar ou destruir nosso lar, mas ele quer trazer ao coração dos filhos, do esposo, da esposa, um futuro de coisas ruins. Aí eu volto lá no Salmo 128, 6. Vejas os filhos de teus filhos, futuro. Satanás quer trazer ao coração dos filhos um futuro de coisas ruins. Pastora, como que nós podemos trabalhar para que isso não aconteça? Orando e lendo essa passagem e guardando no teu coração dia após dia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem é bem-aventurado, a mulher será bem-aventurada, os filhos serão bem-aventurados dentro do seu lar, se temerem ao Senhor e andarem nos seus caminhos. Sendo perfeitos, pastora, não, porque não existe pessoas perfeitas na terra. Mais uma vez eu repito, é fazendo a coisa certa, mesmo muitas vezes enfraquecidos, muitas vezes se sentindo muito desanimado. Mas se nós temermos ao Senhor e nós andarmos no caminho dele, nós vamos vencer e vamos impedir o inimigo das nossas almas de trabalhar no futuro da próxima geração, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Eu não tenho neto, mas eu já oro por eles. Quando eu casei com o pastor, antes de ter os filhos, nós já orávamos por eles. Não aceitem a mentira do inferno a respeito do filho teu, da tua filha. Não aceite. Quando alguém vier falar bobagem a respeito da tua casa, a respeito da tua família, você não aceite. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que você precisa guardar no teu coração e viver e praticar dia após dia. Dia após dia. Nós precisamos praticar essa palavra. Não é apenas falar. Falar aqui na frente é muito bom, muito belo. Até dão alguns ibopes. Mas o negócio é lá dentro de casa. É lá que o bicho pega. Sabe, irmãos? Talvez se nós fôssemos mais rigorosos, muitas coisas ruins não nos aconteciam dentro do nosso lar. Porque o pai e a mãe às vezes se tornam meio frouxo dentro de casa.
Ah, tadinho, tadinha. Tadinho. Ah, mas se não ganhar, vai ficar muito triste. Quantas vezes eu falei isso? Eu confesso aqui no púlpito, aqui, perante vocês, o meu pecado. Quantas vezes? Só que aí, queridos, vem as coisas ruins. E aí quem que sofre? O pai sofre, a mãe sofre e os filhinhos sofrem. Porque passamos a mão na cabeça do diabo. Ah, pastora, você está falando que os filhos são... Claro que não, de jeito nenhum. Nossos filhos são uma bênção. E se alguém falar que o teu filho é do diabo, você repreenda na cara dele. Porque ele não foi projetado para ser do diabo, ele foi projetado para ser do reino de Deus. Mas muitas vezes nós passamos a mão na cabeça das coisas erradas que eles fazem. Por dó. Porque vai magoar, porque vai ficar triste. Quantas vezes? Mas é para o bem deles, é para o nosso bem. Irmã, irmão, quer deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir a noite toda em paz? Em paz, fale a verdade para os teus filhos. Fale a verdade dentro da tua casa. Ah, mas o que vai acontecer com eles? Aí vai ser pior? Não. A minha Bíblia diz que a verdade liberta. Nós precisamos ser libertos, irmãos. Libertos de tantas coisas que a gente acha que é nada a ver. Nada a ver. Vamos fazer, queridos, a nossa parte e vamos deixar Deus fazer a parte dele. Só que não é só orar e não agir, é orar e agir. Orar e praticar. Ah, eu vou vir para a igreja, vou orar. Amém? Você deve vir mesmo orar, bater todos os dias, mas também praticar. São as escolhas. Eu estou pregando aqui para mim mesma, porque eu estou vivendo essa realidade. De uma filha que da noite para o dia foi embora. Tinha tudo na sua casa, mas subiu numa moto e foi embora. Escolha e decisão dela. Então eu estou pregando o que eu estou vivendo. Escolhas. São as escolhas. Eu tenho momentos assim que eu não penso nela, porque se eu pensar, eu entrarei num desespero. Então eu não penso. Eu procuro confiar nessa palavra e no propósito que Deus tem para a vida dela. É assim que eu tenho orado. Eu sempre digo: Deus, eu confio nos teus planos, porque os teus planos são bons. Não é o meu plano, mas é o plano do Senhor que é bom. Então, queridos, que nós possamos viver o melhor de Deus ainda aqui na terra, como família de Deus, lá dentro da nossa casa, falando a verdade, e sendo exemplo,
Na perfeição, pastora, mais uma vez eu digo não, porque nós aqui ninguém é perfeito. Mas sendo um pai e uma mãe corajoso, corajosa, trabalhadeira, trabalhador, digno, honrado, isso agrada ao coração de Deus. Amém? Amém. Que você saia daqui, meu irmão e minha irmã, pensando: Senhor, se tu passar pela minha frente hoje, que tipo de árvore o Senhor vai olhar e vai ver em mim? Será que eu sou uma figueira seca, só com folhas? Ou será que eu tenho frutos? Saia daqui hoje pensando: será que eu tenho sido um pai que Deus está se agradando? Uma mãe que Deus está se agradando? Um filho, uma filha? Vamos pensar, vamos refletir. Que tipo de pessoa nós estamos nos tornando? Mesmo dentro da igreja, servindo a Deus, lendo a palavra, praticando. Mas que tipo de pessoas nós estamos se tornando? Como será que está a nossa figueira? A Bíblia diz que Jesus estava com fome e ele estava passando por um caminho e ele viu uma figueira, mas não tinha fruto naquela figueira para ele comer, para matar a fome dele. E ele diz ali na palavra que ele amaldiçoou aquela figueira. Às vezes a gente acha essa palavra amaldiçoar muito forte, né? Mas como nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando, né? Nós estamos precisando subir de nível. Pelo menos é o que nós temos orado em casa. Eu e o pastor, nós temos feito esse tipo de oração. Nós estamos muito raso, muito no chão. Nós precisamos subir de nível, como família, como crentes, precisamos subir o degrau, um após o outro. Então, queridos, saiam daqui hoje pensando nisso. Que tipo de figueira você tem sido para o Senhor? Tem sido uma figueira frutífera, cheia de frutos formosos, belos, árvores boas, ou você tem sido uma árvore seca? Só você e eu pode responder. Amém?